Olá, estamos aqui para mais um podcast da ADM, a ADM Tech, e hoje eu tenho o grande prazer de conversar com o João Viana e o João Guilherme. Já vamos conversar e apresentar um pouco mais os nossos convidados aqui. Como vocês sabem, me chamo Fabiano Souza, sou da Trajetória Consultoria e diretor de fornecedores da ADM, né? Estamos aqui para ter mais uma vez um papo interessante sobre tecnologia. Hoje vamos falar muito sobre abertura de dados, né, para o mercado imobiliário e com as pessoas que entendem desse mercado. Bom dia. Primeiro vou começar com o nosso convidado, com o João Viana. João, se eu fosse elencar todo o teu currículo aqui, eu passaria o podcast falando do teu currículo, né? Por um cara que começou lá atrás, né, com uma startup na área de cosméticos, né, desenvolvendo esse trabalho. Depois teve a fundação do Loft, hoje você tem a sua nova empresa que é Invisto. Acho que seria bacana se você pudesse se apresentar e aproveitar nessa apresentação e já contar um pouco sobre a sua história. Eu acho que isso seria bacana pra gente. Depois eu volto com o João Guilherme para a gente conhecer um pouquinho mais ele aí. Fabiano, obrigado pelo convite. Obrigado, João, também pelo convite, ter conseguido colocar de pé aqui. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou falar resumidamente aqui. Comecei com um modelo de negócios muito simples em São Paulo, que é comprar, reformar e revender apartamentos em bairros nobres da cidade. Comecei fazendo poucas unidades por vez e tudo, entendendo um pouco dessa dinâmica. Vi que era possível escalar e criando processos e criando um playbook para fazer mais unidades simultaneamente, entendendo muito da jornada do comprador, da jornada do corretor e da jornada do vendedor. Corretores são grandes parceiros nossos até hoje, e imobiliárias. E depois de ter feito mais ou menos uns 70 unidades, em 2015 eu fundei a Maison São Paulo, já com processos bem estabelecidos, com time, etc. Não sei se vocês lembram, mas 2015 a 2017 foram anos bem desafiadores para o mercado imobiliário brasileiro. Mas a Maison cresceu muito rápido nesse período e o principal ponto aqui é que a gente conseguiu testar uma hipótese de que os bairros nobres e consolidados, eles vivem uma realidade muito diferente do resto do mercado. Eles são muito mais resilientes a recessões por uma série de fatores aqui. E aí no final de 2017, quando a empresa já estava crescendo muito, a gente foi abrir um primeiro fundo imobiliário, o Fundo Maison São Paulo. Eu pedi ajuda para o pessoal da Endeavor, eu sou empreendedor da rede Endeavor também. E nessa jornada eu conheci outros dois empreendedores, dois estrangeiros, um alemão e um húngaro. A gente se conheceu, se deu bem e resolveu começar uma outra empresa que é a Loft, né? Então a Loft nasceu ali no começo de 2018, dentro da Maison. A gente operou lá dentro da Maison durante os primeiros 7, 8 meses da companhia. O primeiro modelo de negócio da Loft foi esse formato de compra, reforma e revenda de apartamentos, mas usando tecnologia para a gente conseguir escalar isso aqui. De escala, a gente chegou aqui num pico de 546 projetos simultâneos entre São Paulo e Rio de Janeiro. Essa foi a primeira unidade de negócios. A segunda foi um marketplace, já muito inspirado pelo modelo americano de conexão de imobiliárias, compradores, vendedores, corretores, que tem se expandido cada vez mais em várias capitais do Brasil aqui. E terceiro, uma unidade de produtos financeiros que se resume a dois negócios. Um negócio foi uma consolidação do setor de originação de financiamento imobiliário no Brasil. Então, hoje a Loft já origina em torno de 600 milhões por mês de financiamento e repassa isso para os grandes bancos. E um outro negócio, que é daqui de Curitiba também, que é a Credipago, que foi uma companhia que a gente comprou lá do BTG, que faz seguro-fiança para alocação residencial. Então, entrou também para esse segmento aqui de produtos financeiros. Isso aqui cresceu super rápido, a Loft cresceu bem mais rápido do que a gente podia sonhar aqui. No final de 2021, a empresa chegou num valuation de quase 3 bi de dólares, tudo. A gente saiu daquela fase de crescimento acelerado para uma fase mais de consolidação do grupo. A gente trouxe um time de C-Level para ajudar a gente nessa etapa. E aí eu comecei uma transição de phase-out do dia a dia, muito já pensando aqui em colocar de pé a Invisto. E aí em junho de 22 eu saí do dia a dia da companhia, da Loft, continuo sendo sócio, mas não estou no dia a dia, para fundar a Invisto, que é uma plataforma de investimento imobiliário na maior classe de ativos que existe no mundo, que são casas individuais ou single family homes nos Estados Unidos, muito focado em bairros nobres e consolidados, né, com um mercado endereçável super grande, muito estável, tudo.
Depois a gente entra em mais detalhes aqui também da Invista. Eu falei que se eu passasse amanhã aqui, teria muito para falar do teu currículo e tenho certeza que teria muito caso interessante para contar de toda essa transição da Loft, do início dela a essa saída, né, da operação e também para a transição e início dessa nova empresa. Vou aproveitar aqui para apresentar o João Guilherme também. O João Guilherme é uma figura muito importante aqui no nosso mercado. Hoje ele, além de ser diretor da ADMI, da área de expansão, ele também é diretor na área de investimentos do Curitiba Angels, ele é incorporador, é sócio da Altasa, está presente aqui junto com a gente porque entende bastante tecnologia, tem sido um apaixonado por essa questão de dados também e vai nos ajudar aí, tanto respondendo algumas perguntas, né, João, quanto ajudando a gente a explorar um pouquinho o João Viana. E bem-vindo aí, João. Bom dia, Fabiano, muito obrigado pelo convite. A minha história é mais rápida do que a do João Viana. Eu sou engenheiro civil por formação. Eu comecei trabalhando no mercado financeiro, no segmento de M&A, de fusões e aquisições, e chegou um momento em que eu entendi que era a hora de empreender. Sempre gostei, sempre tive relação com o empreendedorismo em algum nível. E aí, quando eu saí do mercado financeiro, naturalmente eu acabei indo para o segmento imobiliário. Dentro do segmento imobiliário, eu fundei a minha incorporadora, a Altasa, mas eu sempre tive bastante vontade e, na verdade, mais entusiasmo pelo segmento de tecnologia. Eu tive uma startup lá atrás, há mais ou menos uns 10 anos. Ela acabou não dando certo do ponto de vista financeiro, mas ela me trouxe várias experiências, me trouxe vários aprendizados. E a forma que eu encontrei nos últimos, em torno aí de 5 a 6 anos, de me manter engajado com esse ecossistema de tecnologia foi através de investimentos. E eu me juntei ao pessoal do Curitiba Angels, que é a principal organização de investidores anjos em startups, né, aqui da região sul. E de pouco mais de um ano para cá, eu virei diretor de investimentos e portfólio lá. Bacana. Muito bom, muito bom. Muito bom estar com vocês dois aqui. Eu queria começar essa conversa, né, tendo uma visão aí, João, João Viana, porque agora não sei o Viana e temos o Guilherme aqui, mas vou começar com o Viana, assim, para entender qual que é a tua visão, né, sobre o estado. Vamos falar primeiro aqui do Brasil, entender um pouquinho qual que é a tua visão do estado atual, qual que é a nossa situação aqui. Como você trouxe prejuízos em relação a isso, 3 coisas com as quais os dados nos beneficiariam. 3 principais, né? São muitas, mas as 3 principais, na minha visão, são: primeiro, tomada de decisões. Eu acho que se você é munido de dados, acaba sendo muito mais fácil você entender quais ações você vai tomar, de que forma você vai atuar. Dando como exemplo, que tipo, como incorporador, né? Que tipo de imóvel que eu vou implementar em tal terreno. A gente até tem alguns dados a um nível mais superficial, só que a gente não tem os dados reais. A gente não sabe o valor do apartamento que foi vendido no terreno do lado no mês passado, por exemplo. A gente não sabe o valor do terreno que foi vendido também do lado em uma transação recente. Isso seria importantíssimo para essa nossa tomada de decisões. Um segundo ponto, na minha visão, é que você tendo essas informações de dados, você também consegue verificar os valores de impostos a serem pagos. Isso serve tanto para projeção, eu consigo projetar corretamente quanto eu vou pagar de imposto nas transações imobiliárias que eu realizar, quanto também para verdadeiramente entender se aquele valor que está sendo cobrado é aquilo mesmo. E um terceiro ponto diz respeito à liquidez do mercado. É muito mais fácil eu vender um ativo se eu sei o verdadeiro valor daquele ativo do que se eu não sei. Se eu não sei e eu coloco a mercado, eu posso vender muito rápido, só que aí provavelmente vou estar vendendo abaixo do valor que deveria ser. E eu também posso demorar um tempão testando o preço, abaixando o preço, mantendo o preço, esperando o mercado começar a precificar aquele ativo de forma mais alta. E então, de maneira geral, o dado é importantíssimo para o incorporador. A gente está falando muito aqui de abertura de dados, a gente já falou que tem algumas cidades que estão andando um pouco mais na frente, a gente já falou, o João Guilherme aqui deu alguns exemplos de benefícios, mas, João Viana, se você tivesse assim que, vamos lá, depurar para a gente o que quer dizer abertura de dados, né? Então, o que a Loft brigou tanto para que conseguisse ter essa transparência, e estou entendendo, vem fazendo um trabalho forte em todos os locais ainda para conseguir essa abertura, mas depura um pouco para a gente, o que significa essa abertura de dados? Então, vamos lá. A gente sabe que
todas as transações elas geram um set de informações aqui que já estão disponíveis para o setor público. Então, você pega uma transação no mercado secundário, isso vai para a prefeitura, vai para o registro de imóveis, vai para a Receita Federal. Você tem esses 3 órgãos aqui que acabam recebendo esses dados, que são o valor da transação, se houve financiamento ou se não houve financiamento, qual o tamanho do valor financiado. Então, esses são alguns dos dados que são importantes, mas, de novo, esse aqui é a primeira camada, tá? Essa primeira camada, dado que a gente está no deserto, então é isso, aquela história de se você está no deserto, qualquer censo de água aqui faz muita diferença. Então, essa primeira camada aqui já é muito importante. Então, o primeiro esforço grande que o mercado tem que fazer é em liberar esses tipos de dados aqui. Então, se a gente consegue saber isso, como o João falou, você já consegue ter muito mais liquidez, você consegue ter muito mais precisão na hora que você vai comprar ou vender um imóvel. Então, para dar um exemplo prático aqui, é isso. Imagina que você decide vender um apartamento aqui em Curitiba. Geralmente, qual é a jornada de um vendedor? Ele vai entrar num portal, ele vai olhar os preços pedidos pelos apartamentos. Existe um gap gigante entre preço pedido e preço transacionado, né? Só que as pessoas não sabem, o consumidor final. Não são especialistas nisso. Um especialista pensa que eles fazem uma transação dessa a cada 15 anos. Então, não é algo que as pessoas nem lembram da última vez como é que foi a jornada deles. E aí, em cima disso, ele acha que aquele valor é o valor que vale o imóvel dele. Aí, a segunda etapa é chamar um corretor. Ele entra em contato com o imobiliário e fala, então, quero vender meu apartamento, tudo. O corretor vai lá e fala com ele, olha, vamos dizer, que ele esteja pedindo, o vendedor tenha colocado na cabeça que o apartamento vale R$1 milhão. O corretor fala, não, olha, seu apartamento vale 700 mil. E ele fala, mas por que você acha que vale 700 mil? E hoje o corretor fala, porque eu tenho experiência, estou vendo outras vendas acontecerem. E ele coloca lá um anúncio por R$1 milhão, passa 1 mês, 2 meses, não tem nenhuma visita, aí ele fala, aquele corretor é muito ruim. Vou trazer uma outra imobiliária. Você está contando a minha história aqui, então. Ah, é? Porque toda vez que a gente vai fazer a venda de um imóvel, exatamente essa é a jornada do herói que a gente tem que fazer aí. Isso. E a gente peca exatamente como você está falando. A gente sonha num valor, ninguém busca por esse valor e a gente tem que se reposicionar na cega. Exato. Aí você chama outro corretor. Aí acontece o mesmo processo. Aí não vem nenhum lead. Aí você chama outro... Lá, depois de uns 6 meses, que já tem umas 10 imobiliárias trabalhando no imóvel, aí o proprietário começa a falar, bom, talvez o preço esteja errado. Aí ele começa a baixar um pouquinho, tudo. Então, isso faz com que o ciclo de venda, como o João mencionou bem, seja muito mais longo do que ele poderia ser. E isso afeta, principalmente, a frequência com que as pessoas mudam de casa. Perfeito. Então, se você pensar que... quanto tempo... geralmente os gatilhos para mudança de casa são associados a pessoa se casou, depois teve mais filhos, separou, enfim, mudou de emprego, etc. São alguns dos gatilhos aqui. Ao longo da vida, você tem muito mais gatilhos do que mudanças no Brasil, porque o processo de mudança é muito complicado. E um dos motivos é a falta de transparência de dados. Eu li ou ouvi alguma coisa que você comentou, algum estudo nesse sentido, de que existe uma diferença brutal. Dois pilares, né, são afetados direto. Um deles é esse tempo da venda do imóvel, né? Outro é, além do tempo de venda do imóvel, quantas vezes você vai mudar de imóvel na vida, né? Isso. E eu sei que tu, como estudioso disse, como nos Estados Unidos tem a amplitude de dados abertos e você trabalha muito lá, você consegue dar um panorama para nós assim, bom, como é que é o giro nos Estados Unidos, como é que é... Conta um pouquinho pra gente nesse aspecto aí, que eu acho que é interessante compartilhar. Cara, o mercado americano é o paraíso dos dados, tá? Então, assim, quem gosta de dados, o João e eu aqui, a gente se delicia lá. Então, você tem o dado hoje é que a cada 8 anos as pessoas se mudam de casa. Então, você tem uma mobilidade muito grande e você vê a importância disso. Quando você tem... Nos Estados Unidos tem uma mobilidade de emprego grande também. Mas para existir uma mobilidade grande de emprego,
tem que existir uma mobilidade grande no mercado imobiliário também, porque senão as pessoas não conseguiriam mudar de emprego de uma cidade para outra, de um estado para outro, tão fácil assim, né? Se é um pesadelo você comprar e vender um imóvel, você não consegue também trocar de emprego, né? Então, lá é a cada 8 anos. No Brasil, a gente não sabe, essa é a verdade. A gente chuta, entendeu? Então, você tem algumas pesquisas e tudo que perguntam quantas vezes a pessoa mudou de casa durante a vida dela, né? Então, a gente estima que isso aconteça a cada 15, 20 anos aí. O potencial de giro seria brutal. Né? Mas efetivamente a gente não tem esses dados assim, parametrizados, né? E aí, o que é interessante aqui? Quando você facilita a mudança de casa, você aumenta o mercado e muitas vezes, porque o volume de transações aumenta muitas vezes sem você precisar necessariamente aumentar o tamanho do estoque também. Perfeito. Né? Então, imagina que o imóvel ele passa a ser transacionado muito mais vezes, né? E isso gera um efeito multiplicador gigante na cadeia inteira, né? Então, tem um impacto muito, muito grande aqui. Muito então, bom. Esse é um exemplo. Obrigado, João. João Guilherme, e me conta um negócio, assim, né? A gente pensando vamos projetar o futuro, vamos imaginar que a gente conseguisse ter mais abertura de dados, né? E que a gente pudesse trabalhar mais com esses dados. Na visão agora tua, de novo, como incorporador, né? Como é que você se beneficiaria disso? O que te ajudaria a dar mais, vamos dizer assim, crescimento para a tua empresa, mais rentabilidade, mais sustentabilidade? O que essa abertura de dados ajudaria? Bom, Fabiano, eu acho que essa minha resposta é muito baseada na que eu dei anteriormente também. Acho que o princípio de tudo é a tomada das minhas decisões. Certo. Eu, já de uma forma ainda básica, ainda muito mais rudimentar do que como eu imagino que seja feito pelo João lá nos Estados Unidos, eu também utilizo alguns dados. Me utilizo de pesquisas de mercado que a gente tem incorporadoras, normalmente incorporadoras de porte maior do que a minha, mas que faz pesquisas individuais com o cliente, nos quais eles chamam clientes, perguntam como o que eles acham do produto. Ou focus group. Que eles exato. Eu não faço isso. Os meus empreendimentos não têm verba para fazer esse tipo de pesquisa. Ainda assim, não é uma pesquisa que é muito certa, o resultado trazido, sabe? É um negócio que ainda é muito subjetivo, se está muito sujeito a erro humano, esses focus groups. Se a forma como as perguntas foram construídas não foram corretas, o resultado delas é totalmente descartável ou pode até prejudicar a tomada de decisões do incorporador. Então, é algo muito sensível, essa utilização dos dados que a gente tem hoje para as nossas tomadas de decisões. Os dados reais, que são esses transacionados, ajudariam de uma forma absurda tudo isso. E eu quero perguntar, na verdade, pedir para o João se aprofundar um pouco melhor no nível de dados ao qual vocês chegam lá nos Estados Unidos. Você falou em preço, você falou em financiamento, mas o que mais que tem? Porque em conversa anterior nossa, você falou que vocês tomam decisões de como vai ser a planta baseado em dados. Exato. Como vai ser quais fornecedores vocês vão escolher baseado em dados e coisas desse tipo, né? Cara, ótimo ponto aqui. Então, eu diria que a primeira camada são as transações, tá? E então, valor, data, se tem financiamento, se não tem. A segunda camada, que essa é super difícil de se obter, e o mercado americano é muito único por isso, é uma camada de liquidez. Tá? O que é liquidez? É a medida entre o momento em que aquele imóvel foi anunciado e quando ele foi vendido. Nos Estados Unidos existe uma outra base que é extraída de um sistema chamado MLS. MLS é a sigla de Multiple Listing Service. Essas são plataformas espalhadas pelos Estados Unidos que conectam todas as imobiliárias e corretores. Então, quando um vendedor, naquele exemplo que eu dei aqui, decide vender um imóvel, ele escolhe um corretor. E esse corretor vai representar ele com exclusividade. E ele vai listar o imóvel nessa plataforma. Quando ele lista no MLS, automaticamente todas as imobiliárias e todos os portais recebem esse anúncio. Então não existe anúncio duplicado lá, você só tem um anúncio, tá? E os dados são precisos, começa aqui.
qualquer alteração que você faça no preço desse anúncio, ela é refletida nesse histórico aqui, Perfeito. até a venda acontecer. Então, qual que é a beleza disso aqui? Isso eles medem, chamam de days on market, né? A beleza é que você consegue construir modelos de liquidez. Porque uma coisa é você saber o preço. Então, se eu te perguntar assim, você quer vender um apartamento sei lá, um preço, naquele exemplo novo, de R$1 milhão, Uhum. mas você quer receber esse valor em quanto tempo? Você falar assim, bom, em até 3 anos eu quero vender por R$1 milhão, é uma coisa. Você falar, eu quero vender daqui a uma semana por R$1 milhão, é outra coisa. Então, é muito importante a gente entender liquidez para conseguir modelar preço também. Eles caminham juntos. Essa é a segunda camada daqui. A terceira camada, que é a que o João trouxe, que é muito bacana, que é uma outra base de dados que vem da cidade também, das prefeituras e dos departamentos de aprovação, são todas as plantas baixas e elevações das casas construídas. No nosso caso, a gente está falando de casas, né? Isso é de acesso público. Então, o nosso time, por exemplo, baixa todas essas plantas das casas vendidas nos bairros que a gente atua, para a gente entender por que uma casa X foi vendida por um valor maior do que a outra que está na mesma quadra e de repente foi construída na mesma época, por que ela vendeu mais rápido e por um preço maior? E aí você descobre que ela tem um layout mais inteligente, apesar de ter o mesmo tamanho, por exemplo, né? Então, esse nível de profundidade aí vai ficando cada vez mais divertido, que você começa a entender, poxa, aí eu vou dar um exemplo real aqui. Nos bairros que a gente atua, você tem que ter, para casas acima de um determinado ticket, a suíte master tem que estar no primeiro andar. Esse é um ponto que é um ponto super importante lá. Como você vai para o sul, por exemplo, eu sei que isso é muito empírico, né? Não é em base de dados, mas você tem que ter churrasqueira na varanda dos apartamentos e assim por diante. Então, qual que é o grande benefício aqui? Tem um lado lá que muita gente fala que o mercado imobiliário é local. Então, você tem que estar... Por isso que é muito difícil você ver incorporadora de São Paulo atuando em Curitiba, de Curitiba atuando em São Paulo e no resto do Brasil. Porque o conhecimento que está na cabeça desses incorporadores foi construído durante várias décadas. Então, todo mundo tem uma base de dados aqui que está no seu liquidificador mental. Só que quando essa base de dados ela é pública, você consegue entender o que está acontecendo naquele mercado e todas as preferências muito mais rapidamente do que eu ter que vivenciar 40 anos naquele mercado para saber o que as pessoas querem. Perfeito. Então, esse é um segundo exemplo aqui de layout. Um outro exemplo, a gente teve uma hora que a gente falou, a partir de que ticket as casas têm que ter piscina ou não tem que ter piscina? A gente, de novo, olhou todas as transações dos últimos 5 anos em cada bairro, isso vai variar de bairro para bairro, e a gente entendeu que tem um ticket que, a partir daquele valor, todas as casas, ou a grande maioria, tem piscina. Então, se você faz uma casa acima daquele ticket e não tem piscina, vira um pênalti para você. Perfeito. E, por outro lado, se você coloca uma piscina numa casa mais barata, vira um problema, porque ela vai ficar mais cara. Então, você vai ter uma margem menor, ou você vai ter um preço fora do mercado também. Então, todas essas decisões você consegue tomar melhor, porque você tem acesso a uma base de dados mais completa aqui. Muito bom. A gente falou bastante aqui, né, da questão muito do transacional, ou seja, do papel que vai funcionar a abertura de dados de forma positiva para quem pode fazer a compra, a venda do imóvel, e, portanto, a cadeia tanto de imobiliárias quanto os proprietários não estão bem atendidos. Nós falamos aqui das incorporadoras e como pode se beneficiar. Mas os órgãos públicos também, de certa forma, essa abertura até poderia trazer um bom retorno para eles, porque eu imagino o seguinte, se a gente tem mais transações, a gente tem mais geração de impostos. Se a gente tem mais... essa tese está certa, está errada? É isso mesmo? Eu tenho vários exemplos aqui reais, tá? Pega lá, desde a Maison. Imagina que muitas vezes a gente comprava apartamentos que eram da década de 40, 50 em São Paulo, que estavam fechados há muito tempo, que não pagavam IPTU, não estavam pagando nem condomínio, etc. E aí, imagina que a última transação que aconteceu, às vezes, foi 20 anos atrás. E aí a gente compra, de repente, em janeiro de um ano, você paga um ITBI. Aí você paga todos os IPTUs que estão atrasados também. Mas vamos até tirar o IPTU dessa conta para ficar mais fácil. Aí você transforma aquele ativo
e você dali a 1 ano vende de novo. Você gera outro TBI para a prefeitura, né? Que é muito bom. Certo. Então você está passando ali na roleta 2 vezes nesse processo aqui de transformação, tá? Esse aqui é um deles. Mas o outro, que é um valor muito grande aqui, é como é que você precifica bem esses ativos para você poder cobrar o IPTU adequadamente também. A receita de IPTU geralmente é uma das maiores receitas dentro do município. Sem dúvida. Então você conseguir ter uma base, e geralmente, assim, 95% está defasado, né? Então, você ter uma base transacional que faça com que você consiga ter um modelo de precificação adequado dos imóveis ajuda você a atualizar adequadamente o preço daqueles ativos. E é um desafio, tá? Porque às vezes você tem, imagina numa quadra, que você tem um lado da quadra para uma avenida super movimentada, e aí os preços vão ser baratos ali, e do outro lado você pode ter um bairro super nobre. Isso é super comum, tá? Então, você pegar a Faria Lima em São Paulo, todo mundo conhece, ninguém quer morar na Faria Lima, né? Você quer trabalhar na Faria Lima. Mas se tiver um prédio residencial na Faria Lima, ele vai valer muito menos do que se ele tiver no Itaim Nobre, por exemplo, do outro lado ali. É a mesma quadra, tá? Perfeito. É fundo com fundo. Só que os preços e valores são completamente diferentes. Então, você ter esse tipo também de granularidade, e aí esse foi um dos pontos fortes que a gente usou com a Prefeitura de São Paulo, e a gente doou muita tecnologia para ajudar eles a melhorar essa precificação, ajuda você a aumentar a arrecadação e evitar também problemas de distorção de arrecadação que podem acontecer aqui. E aonde, na tua opinião, né, tá a trava para que a gente possa acelerar no Brasil essa transparência de dados, né? Ela passa por quê? Ela passa pela falta de conhecimento, ela falta por uma questão de, vamos dizer assim, como vocês fizeram todo um trabalho com ente público, de convencimento e suporte, passa por questões de LGPD, por onde passa, quais são os grandes desafios do convencimento e a gente conseguir dar um próximo passo de uma forma assim mais democrática e não ficando em São Paulo ou em alguns pequenos nichos? Ótimo ponto, tá, Fabiano? Primeiro caminho que a gente tentou foram os registradores de imóveis. E aqui, para mim, tem muito um preconceito de mudança de status quo, né? E que é meio... muito... É difícil até esse ponto, porque o objetivo, a razão de existir o registro de imóveis é da transparência. Perfeito. Tá? E aí, por exemplo, quando a gente começou a fazer esse trabalho mais forte em São Paulo, muitos registradores ficavam com receio. Mas para mim era um receio muito mais de obsolescência, de falar assim, poxa, o que será que vai acontecer com os registros de imóveis se os dados forem todos transparentes? Eu não sei, você tem um desafio aqui, mas o registro tem muitas outras funções além de dar transparência, tá? Garantir também que aqueles dados são corretos, são reais e tudo, e, enfim, dá muita mais segurança aqui na transação também. Mas a gente enfrentou essa barreira inicial aqui, e aí depois a gente conseguiu romper essa barreira, até hoje está sendo feita pelas associações de registradores de imóveis no Brasil. Foi criado um órgão federal chamado ONR, e isso é um trabalho incrível feito que começou por um registrador de São Paulo chamado Flávio Zilino, e a ideia da ONR é você consolidar todos os registros de imóveis e criar um padrão até para a matrícula do imóvel, que isso varia de cartório para cartório. Na verdade, varia de escrivão para escrivão dentro do mesmo cartório. Então, ter um padrão disso aqui é um passo super importante, você criar meio que um CPF para cada imóvel do Brasil inteiro. Entendi. Então, essa foi acho que essa daqui a gente endereçou bem. Só que aí entrou a LGPD. E os dados, inicialmente, dentro do registro de imóveis, eles são mais completos. Então, se você for em qualquer registro de imóveis hoje no Brasil, você tem o direito e eles têm o dever de te entregar uma matrícula completa se você pagar por isso lá. E aí você tem todos os dados. Você tem RG, CPF, de toda a cadeia de compradores daquele imóvel lá. Então, isso aqui cai naqueles limbos jurídicos aqui do Brasil, que você fala, bom, é para gerar transparência, mas, por outro lado, você expõe muitas pessoas, né? Um país que tem muitos problemas de segurança, isso aqui é um problema, enfim, a ser endereçado.
Então, como que a gente fez isso? Por exemplo, nas prefeituras. A prefeitura tem os dados que interessam para a gente, que eu não quero saber quem comprou e quem vendeu. Certo. Eu quero saber qual o preço, qual foi a data da transação e se teve financiamento ou não. Teu interesse não é no indivíduo, né? Não Exatamente, seja, exatamente. Eu acho que tem outras pesquisas que podem ser interessantes para isso. Por exemplo, saber a história com que frequência as pessoas se mudam de casa. Mas aí é uma outra história. E aí você consegue segregar esses dados aqui e separar só os dados que são importantes. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente conseguiu uma iniciativa muito bacana com os registradores de imóveis, que eles conseguiam segregar essa base aqui, desde o começo do loft, e falar, ó, o apartamento tal foi vendido por tal valor na data tal. Mas ele a gente não tinha acesso a quem comprou, quem vendeu, etc. Então, isso aqui ajudou. Então, essa conscientização, de novo, tem um trabalho cultural aqui importante. E aí, o que é interessante é que um dos grandes beneficiados aqui também, além das prefeituras, em termos de arrecadação, são os registros de imóveis. Porque quando você aumenta a liquidez, você aumenta o volume de transações dentro daquela região do registro de imóveis, e isso aumenta muito a arrecadação do registro de imóveis também, né? Ele só ganha em cima da transação, ou só não, mas a parte relevante da receita de um registro de imóveis acontece no momento da transação também. Entendi. Né? Eu estava pensando aqui, né? Talvez uma pergunta hipotética. Você, com uma questão mais real, que já tem a experiência de ter passado por todo esse trabalho em São Paulo, mas talvez um pouco hipotética, João Guilherme, no que eu vou falar aqui com relação a Curitiba. Como é que o incorporador fica nessa questão? Ele é um cara que ele compra esse negócio como um benefício ou eventualmente ele sente isso como uma ameaça? Eu explico, porque você tem perfis, como em qualquer tipo de negócio, você tem perfil mais conservador, mais agressivo e tal. Pensando no cara que é mais conservador, ele, mas peraí, eu tô abrindo todos os dados, o que é a minha inteligência que deu certo sempre o negócio para qualquer um copiar o que estou fazendo. Aí eu vou dividir a pergunta para os dois, ficam à vontade aí para os dois colocarem. Como é que seria na tua cabeça, João Guilherme, hipoteticamente, a visão do incorporador sobre isso e como foi essa jornada e como é que os incorporadores reagiram lá em São Paulo? Então, sintam-se à vontade, é para os dois. Vou deixar o João começar aqui, que eu estou curioso da resposta dele também. Te botei numa ruim, João, não? Não, teria que pensar um pouco melhor para dar uma resposta mais trabalhada, mas vou dizer o que vem aqui do topo da minha cabeça. Acho que, primeiro de tudo, o simples fato da maior liquidez do mercado já traz um benefício para todo mundo que está inserido ali. Então, isso por si só já é benéfico. Trazendo como exemplo os números que o João Viana trouxe, de que no mercado americano, esse turnover, esse tempo que as pessoas levam para trocar de imóvel é de 8 anos. E que no Brasil, apesar de não se saber, estima-se que algo entre 15 e 20, a gente está falando no mercado pelo menos 2 vezes mais líquido nos Estados Unidos. Ou seja, tem 2 vezes mais número de transações imobiliárias nos Estados Unidos. E o mercado se mantendo exatamente o mesmo, só por isso os incorporadores já vão vender o dobro de unidades. Tá? E aí, esses dados que são trazidos, aí vai da análise de cada um de como utilizar, de como tomar as ações, sabe? Mas, na média, o mercado ele vai ganhar muito com ganho de dados. Bacana. Independentemente de ser incorporador menos tradicional, que não vai tomar nenhuma ação em cima dos dados, ou de ser os mais visionários ali em termos de tecnologia, de dados, de inovação, que vão se utilizar de dados e aí vão se impulsionar mais ainda do que essas 2 vezes. A gente saiu de uma opinião nossa sobre uma questão mais hipotética, mas e como foi na prática? Mas, São Paulo, você teve adesão dessa turma ajudando nesse processo? Ficaram como espectadores dizendo, bom, vamos esperar para ver o que vai acontecer? Ou em algum momento tentaram dar uma freada nesse avanço? Ótimo ponto, Fabiano. O mercado primário, ele funciona diferente, de novo, por conta da estrutura jurídica no Brasil. Então, quando tem um lançamento de um imóvel novo, as vendas começam a acontecer sem o imóvel existir, né? E o que é muito importante aqui é que esses dados começassem a ser divulgados desde o começo também. E isso, de novo, é um ponto que a gente sempre bateu com as incorporadoras e tudo, propondo com que eles fizessem esse trabalho aqui de gerar transparência. E, em tese, como esse é um dado privado,
poderia ser mais fácil ainda de ser divulgado dentro de uma associação também. Perfeito. Tá? E isso tem um valor, de novo, enorme. Tá? Essa é a teoria. Aí, na prática, é o que você já colocou. As pessoas têm receio de estar abrindo muita informação e tudo. E assim, o que acontece, gente? Em 1, 2 anos, essa informação vai estar pública. Quando esse prédio estiver pronto, todos esses dados vão aparecer nas matrículas dos imóveis. Perfeito. Né? Então, a minha visão é que é muito melhor para o ecossistema como um todo você ser muito transparente. Tá? Isso ajuda muito a tomada de decisão de quem está doando o dado também. Né? Só que para isso funcionar, todo mundo tem que jogar o mesmo jogo. Perfeito. Né? Então, aí é aquela história. Você pega como chama, cara, quando você tem os apartamentos à venda no lançamento, eles chamam tipo, não é planilha de vendas lá. O mapa, né? O mapa de vendas. Né? Uhum. Aí você chega lá e você pergunta às vezes para o incorporador, e aí, como é que tá? Não, já vendeu 30%. Aí você volta dali a 2 semanas, tem 50% do prédio à venda. Já vendeu, só tem 30% disponível. Uhum. Aí você volta ali a 2 semanas, tem 50% do prédio. Não. É que já vendeu do que a gente abriu da venda, que foi 20% do prédio. Aí você fala, é complicado, entendeu? Certo. Então, e aí, eu acho que a gente tem uma cultura ruim aqui no Brasil também, que é algo que a gente tem que combater, e que é muito diferente do mercado americano. No mercado americano, a gente teve que conversar com muita gente, tá, Fabiano, para fazer essa transição, porque quando a gente encontrou o nosso modelo de negócio em visto, a primeira reação nossa foi: isso aqui está muito bom para ser verdade, né? Por que um grupo de brasileiros vai para um mercado que é super competitivo, que tem abundância de capital, abundância de talento, e por que a gente performaria melhor do que um player local, né? A velha síndrome de vira-lata, né? Perfeito. E o que foi muito interessante, então, só te dando a resposta, a gente é muito bom no Brasil, tá? A gente só não sabe disso, tá? Legal. Mas o ponto é, quando a gente foi conversar com vários desses players, o nível de abertura é gigante. O cara não está preocupado, ele está preocupado com o ecossistema. Ele desconta tudo da empresa, né? Então, é uma postura empresarial diferente também. E aí a minha provocação aqui, até aproveitando aqui o podcast que está dentro de uma associação, é que é muito importante ter esse tipo de transparência e de troca de dados. E tem formas de você fazer isso também. Então, você pode também, dentro da associação, alguém que consolida todos os dados, mas que não necessariamente abre exatamente qual é o empreendimento, se for o caso, né? Por mim, deveria abrir tudo, tá? Mas ter esse nível de informação enquanto o processo de venda está acontecendo mesmo, a partir do lançamento, é muito importante, né? Porque, imagina o seguinte, eu estou lançando um prédio e as vendas não estão indo bem, tá? Se o meu concorrente, que está do lado de fora, acha que é sempre, a turma está sempre passando uma imagem melhor do que a verdade, tá? Se acha que eu estou, enfim, vendendo tudo aqui, ele compra o terreno do lado e ele vai fazer a mesma coisa. E aí, olha a profecia autorrealizável aqui. Aí, na verdade, o primeiro não estava vendendo tão bem. Mas como o segundo lançou mais um e aumentou a concorrência, vai piorar ainda o resultado do primeiro, né? Então, esse aqui Você sabe que a gente faz parte de um conselho também consultivo de incorporador aqui em Curitiba, né? A gente estava discutindo na última reunião do conselho justamente o que lançar, como lançar, né? E fez uma falta enorme essa base de dados para que a gente pudesse cravar e ter certeza absoluta de se a gente estava indo no direcionamento. Então a gente tem que contar 80% com feeling e 20% com informações pinçadas, né? Então eu encontro com uma relevância muito grande esse processo, né? Sim. A gente está funilando indo para o fim aqui da conversa, pela empolgação, acho que a gente iria mais um bom tempo, né? Mas, João, assim, se você fosse contar para a gente como a gente conseguiria dar os próximos passos, né? Se você tivesse que dar uma receita de bolo, tipo assim, gente, para o mercado de Curitiba ter essa abertura de dados, qual que é a receita de bolo? Como é que a gente conseguiria chegar nesse ponto? Bom, primeiro eu acho que vocês têm um mercado super maduro aqui. Assim, essa reunião, esse jantar que o João conseguiu proporcionar,
E eu tive a oportunidade de conversar com vários incorporadores e aprendi muito, assim, muito legal. Então, primeiro, saibam que o mercado, eu sei que tem um lado mais, você estava comentando antes de a gente começar, um pouco mais tradicional, difícil de entrar e tudo, mas é um mercado muito maduro, tá? Eu acho que o primeiro passo aqui primeiro, assim, tem as coisas que a gente tem controle e que a gente não tem controle. Perfeito. Então, se você consegue fazer dentro da associação uma base de dados confiável, né, e que todo mundo tem um termo aqui de transparência de dados e tudo, etc., acho que esse é um passo que está fácil. Esse você não depende de ninguém. Esse você consegue implementar a partir da semana que vem, né? Esse é um. O outro aqui, a associação e os incorporadores de Curitiba, na verdade, qualquer lugar do país, tem uma força política muito grande, gente, tá? Então, tem que fazer uma pressão positiva aqui e de educação com o setor público para mostrar a importância da transparência dos dados. E aí, a mesma coisa que aconteceu na Prefeitura de São Paulo, super fácil de implementar isso aqui também, tá? Então, aqui, acho que esses dois passos aqui são muito importantes, tá? E aí, com esses dois implementados, isso rodando, tem um terceiro passo cultural, que é mostrar para o mercado que isso aqui está disponível, que você, quando você vai comprar um apartamento num prédio, você consegue ver lá qual é o histórico de todas as transações que aconteceram naquele prédio nos últimos 5 anos. Perfeito. E aí você tem uma percepção muito melhor de quanto que vale um imóvel ali. Então, porque esse é um outro problema, a jornada do comprador é muito prejudicada também. O comprador visita às vezes 70 apartamentos, porque ele tem que criar uma média na cabeça dele, porque não tem nenhuma estatística pública sobre isso aqui, né? Então, eu começaria aqui com esses dois aqui. Resolvendo isso aqui já são vitórias enormes, assim. E aí depois a gente grava um outro podcast, quando isso estiver resolvido, a gente fala das próximas camadas também. Eu tenho certeza que inspiração está trazendo esse podcast. E agora a gente partir para ação, né, João? A gente que está dentro da associação, acho que a gente fomentar isso nas reuniões da nossa diretoria. Ontem, inclusive, a gente teve a reunião onde a gente começou a falar de dados, não especificamente de transação, mas de dados, compartilhar dados em alguns outros momentos dentro da incorporadora, né? Por exemplo, as áreas de marketing, as áreas comerciais, enfim. Mas eu acho que essa transparência de transação ela pode ser excepcional e ajudar muito a gente aqui. Sim, né? sim. Bom, e mais do que nada, eu quero agradecer aqui aos nossos convidados, né? João Viana, obrigado pelo teu tempo, Imagina, obrigado pela aula. Foi muito legal, eu ficaria muito tempo aqui ouvindo e teria talvez N perguntas para te fazer, mas aí é bom porque a gente faz um segundo podcast e a gente tira essa diferença aí. Né? João Guilherme, parceiro, obrigado por ter estado aqui junto, obrigado por ter ajudado a organizar e vamos para os próximos junto aí, que a gente tem muito para fazer, né? Eu que agradeço, Fabiano, agradeço a você, agradeço ao João Viana também por ter topado mais um evento aí conosco. Vamos nessa. É isso aí. Isso aí, obrigado. Obrigado, gente. Thank you.